Boa noite a todos, eu sou o Willy Robert e está começando o 17º episódio do Visão de Jogo Podcast. Hoje nós falaremos das derrotas displicentes do Palmeiras, seleção brasileira, o caso do Bruno Henrique e ainda mais notícias aqui do Palmeiras essa semana. Muito obrigado aos que se inscreveram nessa última semana, deixaram um like, compartilharam com os palmeirenses. Peço para que façam novamente nessa semana e vamos para mais um podcast. Vamos começar falando aqui de Mirassol e Palmeiras, a primeira das derrotas displicentes do Palmeiras nessa semana. Tentar falar brevemente porque hoje tem bastante notícia, tem bastante tópicos aqui nesse podcast. Mirassol e Palmeiras. O que foi esse jogo? Basicamente o Mirassol encurralou o Palmeiras o jogo inteiro. O Mirassol não deu espaço para o Palmeiras em nenhum momento. O Mirassol apertou o Palmeiras. Parecia que eu estava assistindo Bayern de Munique e Palmeiras. Ou pela cor da camisa, o Borussia Dortmund de 2013 contra o Palmeiras. Foi um aperto, um jogo com uma intensidade absurda, onde o Palmeiras não conseguiu entrar em nenhum momento no ritmo do jogo, no ritmo que o Mirassol impôs. Logo no início da partida, já sofreu o gol com 1 minuto e meio de jogo. Um gol com um espaço absurdo. Tanto pro... Primeiro, no começo do jogo, foi aquele bate e rebate maluco, que a bola ficava só rondando a área do Mirassol, até que chegou em passes rápidos com o Gabriel entrando dentro da área sozinho. Tanto o rapaz que deu o passe, quanto o Gabriel que recebeu e fez o gol, estavam sozinhos. Esse é um ponto principal, inclusive, desse podcast aqui, que eu quero estar trazendo, que é o maior problema do Palmeiras hoje. Não é criação, não é eficácia, não é nada disso. É sistema defensivo. Como o Palmeiras vem marcando e por que o Palmeiras vem sofrendo tantos gols. Além disso, por que o Carlos Miguel vem fazendo tantas defesas difíceis nos jogos do Palmeiras. Aí o Palmeiras sofreu esse gol, como eu falei, devido a esse espaço dado ao Mirassol. O jogo se desenrolou, o Palmeiras não chegou a equilibrar a partida em nenhum momento, mas conseguiu ficar animicamente melhor. Ficou animicamente melhor. Conseguiu arrumar o gol com o Vitor Roque, naquele lance lá que não foi falta no Walter de maneira alguma. É só mais um dos migués que todo goleiro dá. Um lance totalmente diferente do que foi o Carlos Miguel alguns minutos antes. Mas ainda bem que não deu nenhuma polêmica, mas também justamente não deu porque o Palmeiras perdeu. Se o Palmeiras tivesse ganhado o jogo, provavelmente teria dado uma polêmica absurda. Porque é o que vem acontecendo nesse ano aqui, nesse campeonato. Só que logo depois, no final do primeiro tempo, o Mirassol fez o segundo novamente. E novamente, repito, falta de disputa na defesa do Palmeiras. Em todos os setores da defesa, do meio campo para trás, o Palmeiras não está disputando a bola como sempre fez com o Abel Ferreira. Como sempre fez. É um time muito displicente na marcação. É um time que deixa o adversário respirar. Primeiro, dominar a bola, respirar, analisar as opções, pensar na jogada e executar essa jogada, independente de qual seja ela, seja um passe, um cruzamento, uma finalização. O lance do cruzamento do Reinaldo de lateral, não é que você não pode tomar um gol de lateral, até porque o Palmeiras se caracterizou desde 2016 por esses gols. Mas a questão é a seguinte, do jeito que foi, o Reinaldo cobrou o lateral na pequena área. Não foi uma casquinha que a bola depois sobrou, rebateu, que já seria uma falha de marcação, mas dependendo da situação até aceitável. Essa não. A bola sobrevoou a área todinha. Uma puta cobrança do Reinaldo, também tem que se dizer isso. Mas o Piquerez estava na disputa da bola, ele estava inteiro na jogada, ele estava à frente do zagueiro. A bola já chega morta, porque não foi uma batida com o pé, um lateral. Por mais forte que seja a cobrança, ela chega morta já na pequena área. Não acho que o Carlos Miguel tinha que ter saído naquela bola. O lance é muito rápido. A defesa toda... Imagina você como goleiro. Sua defesa está toda postada ali na pequena área, na sua frente. Talvez se ele saísse, ele podia até fazer um pênalti, dependendo da saída atabalhoada que muitos goleiros fazem. Então, eu acho que a bola era totalmente do Piquerez, que simplesmente tentou simular uma falta onde não tinha sentido nenhum. O jogador nem sequer tocou nele, nem sequer se pendurou nele para poder
dar um impulso que ele poderia falar que caiu. Não, ele só foi se jogando em cima do cara. E aí o Palmeiras tomou o gol. E aí logo depois no segundo tempo, o Abel mudou, colocou o Sousa, o Bruno Fux, manteve a mesma formação, não surtiu efeito. Mudou pro 3-5-2, que é a formação que ele vem fazendo quando não dá certo o 4-4-2. Ele muda para esse 3-5-2, dando liberdade, colocando o Alan na meia direita, ala direita, e dando liberdade para subir, para nem precisar voltar. Mas o jogo do Palmeiras foi apenas bicudão para a área. Joga a bola para a área e vendo o que acontece. E uma defesa do Mirassol totalmente postada, confiante, muito bem treinada. Um time muito coeso. Tecnicamente é fraco tecnicamente, mas mostra que o futebol, de modo geral, o futebol mundial, mas principalmente o brasileiro, que se destacava antigamente pela questão técnica, vem mostrando que qualquer mínimo acerto tático que você faça, que não é nem a questão do Mirassol, o Mirassol já vem de tempos se organizando e taticamente é um time que tem bastante boas valências, mas mostra o que? Com pouquíssima técnica, pouquíssimo até investimento, você consegue sim fazer um time que briga por título. O Mirassol só não tá brigando pelo título brasileiro mesmo, porque Palmeiras e Flamengo vai fazer uma campanha muito acima. Mas se tivesse mais cinco rodadas, talvez colocasse até o Mirassol e nem o Cruzeiro na disputa. Porque o Mirassol tá mostrando inclusive mais equilíbrio do que o próprio Cruzeiro. Mas o jogo finalizou assim. De modo geral, o resumo foi, que eu deduzo aqui, é o que o Palmeiras perdeu, porque não competiu, não jogou à altura do que a partida exigia, tanto que o Mirassol impôs ao Palmeiras também. E o Palmeiras acabou dando muito espaço ao Mirassol, e você dá espaço para um time ou tecnicamente qualificado ou muito bem treinado, é um perigo. Com certeza você vai, se não tomar o gol, você vai sofrer perigo de gol. E o que aconteceu nessa partida foi que o Palmeiras perdeu justamente por isso. Queria trazer aqui para esse podcast, aproveitar que a gente já está falando de Mirassol, um assunto importante, eu acho que até é bom de se destacar e colocar em pauta. Depois dessa partida contra o Palmeiras, surgiu a notícia que o Mirassol, os jogadores do Mirassol, trabalham por bicho. Ou seja, pela notícia que saiu, pelas notícias que saíram, R$30 mil por qualquer vitória do Mirassol, ou melhor, contra vitórias do Mirassol contra times médios e pequenos, que eles não consideram grandes partidas, e 50 mil para toda vitória contra time grande. Palmeiras, Flamengo, os de São Paulo, os do Rio, os clubes dos 12, né? Vou dizer bem a verdade, eu não sei se ocorre com todos os times, porque tem informações de bastidores que a gente não sabe. Claro que em jogos decisivos sempre ocorre essa questão do bicho, isso é normal. Mas como foi noticiado na questão do Mirassol, eu achei inclusive muito interessante, até para time, não só para times pequenos, mas principalmente para os times pequenos, que os jogadores têm salários mais abaixo. Eu achei uma baita ideia, também para se impor em time grande. Justamente, claro, teria que ser uma revolução financeira gigantesca e talvez nem os jogadores aceitariam. Os grandes jogadores que vêm para cá talvez nem aceitariam. Mas essa questão de você jogar um salário mais para baixo e trabalhar com essa variável da vitória, na minha opinião, beneficia todos. Todos, o clube, os jogadores, consequentemente o torcedor, consequentemente tudo. Porque o salário em si você já vai ter como base, beleza. O salário do jogador de futebol de uma Série A, mesmo sendo no Mirassol, é um salário bom. Mas a variável da vitória traz esse impulso, traz essa energia a mais que um time, principalmente pequeno, precisa. Muitas das vezes, porque é um time do Mirassol, se você for olhar, tem uns jogadores experientes que já foram campeões, que tecnicamente até tem uma qualidade a mais em comparação com o próprio elenco, com a média do elenco, mas de modo geral, no início do campeonato, você olhava para esse elenco e falava, vai brigar para não cair. Era uma análise praticamente em 100% dos casos. Você analisava isso, vai brigar para não cair. Se tiver um campeonato muito bom, consegue uma Sul-Americana. Mas é totalmente o contrário que está acontecendo. E eu acredito que essa questão do bicho, caso seja verdade mesmo, acredito que seja, que não foi desmentido até agora, seja um dos fatores preponderantes, talvez até 50% do motivo.
Porque os jogadores sabem que vencendo eles vão ter um dinheiro a mais. E para esses jogadores não é pouco dinheiro. Para jogadores do Palmeiras é pouco dinheiro. 30 mil, 50 mil, é quase nada. Mas para esses jogadores é muita coisa. E eu acho que esse é um ponto fundamental. E, inclusive, se você jogasse isso para times grandes, meio que seria como... É quase como um contrato de produtividade. Você trabalhar a partir da vitória, sempre buscando as vitórias. É um plus para os jogadores, plus motivacional. Consequentemente, melhoraria rendimento, futebol, consequentemente os resultados. Eu achei um ponto muito interessante que quis trazer aqui pro Visão de hoje. Vamos falar agora aqui sobre o caso do Bruno Henrique, o caso mais polêmico aqui do podcast de hoje. Talvez não, porque Santos e Palmeiras tem algumas coisas boas para falar aqui também. Eu quero passar rápido aqui para falar sobre o Bruno Henrique, porque é um caso que já foi discutido, já vem sendo discutido há muito tempo. Eu quero trazer 2 pontos aqui, que são pontos da mesma análise, mas é bom se considerar como pontos distintos. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui, que puxaria mais pro lado do Flamengo. Todo clube pede pro jogador tomar cartão quando convém. Todo clube. Isso aí é natural. Todo clube pede pro jogador tomar cartão quando convém. Quando é para tomar o 3º cartão amarelo, ficar suspenso num jogo que é mais fácil, ou quando vai pra seleção. Nesses casos, todo mundo sabe. O erro do Bruno Henrique, na minha opinião, está na falta de ética dele próprio, porque todas as provas que se mostraram na internet, na televisão, foi que, ao saber do que o Flamengo tinha pedido para ele, ele informou o irmão para fazer essa aposta. Então, assim, ao que tudo indica ali, era justamente para isso. Então, a falta de ética do Bruno Henrique que causou tudo isso. O fato de você tomar um cartão forçado sempre aconteceu e sempre irá acontecer no futebol. Mas a falta de ética do Bruno Henrique em mexer, como se estivesse mexendo nos sorteios de campeonato, que as bolinhas vão girando e os caras vão pegando. Às vezes tem as bolas mais geladas e as mais quentes, que os caras já sabem, não, as geladas é para um time, para determinados times, e a quente para outros. É como se o Bruno Henrique estivesse fazendo a mesma coisa no site de aposta. Porque o jogador de futebol tem total poder de fazer isso. Não pode, por questões éticas e no caso até de lei, né? Que não pode. Justamente pelo fato da lei, é que o Bruno Henrique deveria sim tomar uma suspensão, no mínimo até o final da temporada sem jogar futebol. No mínimo. Porque, primeiro para servir de exemplo, não que o caso dele tenha sido uma gravidade gigante como foi de outros jogadores que tiveram essa punição, né? O Bauerman, teve outros jogadores que há alguns anos atrás foram punidos. E eles tiveram 1 ano de suspensão, 2 anos, sei lá. Mas o erro dele tá na mesma toada. Tá em nível abaixo, na minha opinião, mas tá no mesmo grau. Nível abaixo no mesmo grau. Ou seja, pra mim, a punição que foi dada ao Bruno Henrique abre uma oportunidade disso se tornar algo certo no futuro. De se tornar algo natural. Eu vou tomar um cartão amarelo no próximo jogo, então eu vou avisar alguém para esse alguém se beneficiar, ou até eu mesmo se beneficiar, colocando dinheiro por laranjas. Entende como é muito complicado essa situação, e é muito complicado não dar a punição justa ao Bruno Henrique. Uma punição de 100 mil reais para isso, que ninguém sabe quanto. Eu não sei se foi noticiado quanto que o irmão dele ganhou, quanto que o Bruno Henrique ganhou, se é que ele ganhou alguma coisa. Não sei se foi noticiado isso, não vi ninguém falando. Então não sei se esse 100 mil equivale ao que foi ganho nessa aposta. Se é que foi ganho alguma coisa, se é que a aposta foi de fato realizada. Porque só o fato do Bruno Henrique informar alguém que ele vai tomar cartão e esse alguém ir apostar, já é uma informação privilegiada que é totalmente proibido por lei e pela ética. Então é um caso complicado. Ontem o Abel até foi perguntado na coletiva e deu uma volta ao mundo e não respondeu absolutamente nada. Nada sobre o caso. Eu, se fosse ele, já teria chutado o balde e já teria falado
subido o tom. O Flamengo não vem subindo o tom? Então, agora que o Palmeiras está abaixo, tem que subir o tom também. Tentar ganhar no grito. Porque, já tô até entrando já no assunto até de Palmeiras de novo, mas esse caso do Bruno Henrique é muito grave. E o que o Flamengo vem fazendo contra o Palmeiras e a postura do Palmeiras está muito, muito pacífica. Muito pacífica. Não sei se por medo de acontecer algo mais grave devido a ter essa final da Libertadores. Não sei. O real motivo, não sei. Mas vem tendo uma postura muito pacífica, aceitando tudo. E nessa partida contra o Santos teve até o pênalti que não foi dado, e o Palmeiras nem reclamou. De fato também não tem nem que reclamar, porque precisar de pênalti para ganhar do Santos já é uma tristeza total. Mas o caso do Bruno Henrique, para mim, essa é a minha opinião. Deveria ser uma punição exemplar, justamente para que não fique essa visão, para mim, que vai se tornando algo certo com o tempo. Uma punição de 100 mil, daqui a pouco é 80, daqui a pouco é 60, 50, daqui a pouco estão nem punindo mais. Na minha visão, me parece muito isso. Vamos falar agora de Brasil e Senegal. Vou falar um pouquinho aqui da seleção brasileira. Eu assisti essa partida, sábado, 1h da tarde, consegui assistir. O Ancelotti, ele escalou um 4-2-4. Eu assisti mais na esperança de ver o Vitor Roque jogar, mas não entrou na partida. O Ancelotti escalou esse 4-2-4 e o jogo do Brasil se resumiu na pressão na saída de jogo. O jogo do Brasil foi isso, pressão na saída de jogo de Senegal. Não teve nada além disso, de refino técnico e tático. É saída, pressão na saída de jogo do Senegal. E eu tenho uma questão basilar no futebol, fundamentos básicos, que falta aos jogadores da seleção brasileira, talvez por confiança, não sei, mas são jogadores que jogam em alto nível na Europa, né? Nos times de mais alto nível. Vinícius Júnior, Rodrigo, Matheus Cunha, o próprio Estevão. A falta de jogadores capazes de definir bem as jogadas decisivas é absurdo. O Brasil, a seleção brasileira, conseguia apertar lá na frente, teve várias chances no primeiro tempo e conseguiu perder todas. Foi um absurdo. Não fez o gol com o Estevão e depois com o Casemiro, claro. Mas nessas chances, até o gol do Estevão, nessas chances criadas entre saída de bola do Senegal, o Vinícius Júnior teve chance, o Rodrigo teve chance, o Matheus Cunha, finalizações bizonhas, finalizações tanto para o gol quanto finalizações de jogada, onde o passe era melhor ou uma finalização era melhor e faziam ao contrário. Olhando essa seleção, é triste demais ver o que se tornou a seleção brasileira. Jogadores que ainda se tem jogadores de nome no mundo, só que no hino nacional, quando você via Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Zé Roberto, olha na Copa de 2006, Robinho, Adriano, era outro nível de jogador. Eram níveis de jogadores que no hino nacional já amedrontavam o adversário. Hoje, você olha Vinícius Júnior, Rodrigo, Matheus Cunha, o Estevão, são até bons jogadores. São bons jogadores. Alguns deles, como Vinícius Júnior, Rodrigo, decidem jogos regularmente em seus clubes, no caso no Real Madrid. Eles têm sim que estar na seleção, pra mim é óbvio. Mas o que eu quero trazer aqui nesse tópico da seleção brasileira é o quão baixo está o nível do futebol. Porque esses são os melhores jogadores da seleção. Ou melhor, eram pra ser os melhores, né? Na minha opinião, em si nem tanto. Porque eu ainda vou estar falando aqui do que seria a minha seleção pra Copa do Mundo. Mas é triste olhar e ver que jogadas decisivas, momentos decisivos, esses jogadores não conseguem ter a mesma eficácia dos craques de antigamente. Então, e olha que não é só a seleção brasileira, de modo geral, são todas as seleções têm esse déficit técnico e decisivo.
Se você for parar para analisar, uma seleção tá melhor que a outra, mas tecnicamente nem se compara. Olha a Copa de 2002 e a Copa de 2006, o que era a seleção da Argentina, o que era a seleção da Alemanha, da Espanha, da Itália. Era completamente diferente. Nem falei da brasileira, né? Então nem se compara. A seleção da Argentina que tinha em 2002, 2006, inclusive nem conseguiu chegar, nem conseguiu ganhar nada. Era Verón, era Riquelme, em 2006 já tinha até o Messi, Cambiasso, Zanetti. Era uma puta seleção. E hoje em dia você olha até para a própria seleção da Argentina, que foi campeã, não tem jogador que te enche os olhos como era antigamente, cara. É triste de ver, é triste. Mas dito isso, o que seria a minha seleção para uma Copa do Mundo se eu fosse treinador? Se for hoje, analisando a situação de hoje, o que seria a minha seleção titular, numa convocação geral? Alisson no gol, primeiro porque é o último goleiro que foi. Acho que o Ederson chegou a ser também eleito o melhor goleiro do mundo, mas o Alisson me passa mais confiança, embora nos momentos decisivos também não tenha conseguido fazer muita coisa, mas não tem outro. Carlos Miguel pode se tornar? Pode. Vem se tornando, inclusive, mas se a Copa fosse hoje, não levaria. Alisson, jogaria com 3 zagueiros, Militão, Marquinhos e Gabriel Magalhães. Por quê? Primeiro porque a gente não tem lateral, nem direito, tampouco esquerdo. Na direita você tem o Wesley, que era do Flamengo, que tá na Roma, é um bom jogador, mas não enche os olhos. Para ser titular, não passa essa confiança. Na esquerda, Alexandro, é jogador que já passou, não conseguiu vingar, não consegue ter essa qualidade toda na lateral. Eu não colocaria lateral, não jogaria com lateral. Até pelo fato de que no Brasil, jogadores brasileiros, hoje, se tem jogadores que individualmente conseguem jogar bem pelos dois lados, são jogadores rápidos que dão essa opção de jogar pelos lados e por dentro. Então não necessitaria do lateral, de ultrapassagens do lateral. E defensivamente, eu colocaria, como eu falei, Militão, Marquinhos e Gabriel Magalhães. À frente deles, eu colocaria o Casemiro. Hoje eu não consigo ver um segundo volante melhor que o Andreas Pereira. O Bruno Guimarães tá bem, tá jogando bem, de fato. Tá jogando bem. Mas tecnicamente eu acho o Andreas Pereira mais qualificado. E para uma saída de jogo, prefiro ele do que o próprio Bruno Guimarães. Finalização, tem mais valências. E é mais experiente, inclusive. Daí pra frente é onde eu faria um time mais diferenciado. Eu colocaria Estevão... seria todos os jogadores. Estevão, Rodrigo, a polêmica, Neymar, Endrick e Pedro. Seria assim, meio que seria Casemiro na frente dos 3 zagueiros, Casemiro, Andreas mais à frente do Casemiro, fazendo a circulação, como ele faz no Palmeiras na saída de jogo, circulando pelos lados para poder receber essa bola e dar o passe. Estevão pela direita, que no caso está invertido para vocês. Estevão pela direita, Rodrigo pela esquerda, fazendo para poder, quando fechar na marcação, fechar um 3-1-3 na frente do Casemiro. E aí, Estevão, Rodrigo, Neymar à frente como meio atacante, camisa 10, de fato circulando por toda a área, ele consegue fazer jogadas individuais, entrada na área. Neymar é craque. Endrick e Pedro são jogadores para mim que se completam. O Endrick como segundo atacante e o Pedro como centroavante, que é o único que o Brasil tem centroavante, camisa 9 mesmo. O Neymar vai ser convocado. Para mim seria justamente, não hoje, nesse momento como ele está jogando hoje, não. Mas eu estou imaginando como ele estaria um pouco melhor, eu levaria. Justamente por ser o único craque da seleção. É o único craque, é o único cara que você sabe que jogar a bola no pé dele vai sair alguma coisa diferente. Mesmo mal, ele ainda consegue fazer coisas diferentes. Tá errando hoje no Santos, tal, é natural. Tá preguiçoso, voltando fisicamente. Parece que ele não se dedica fisicamente, é um jogador pesado. Mesmo assim, com a bola no pé, ele consegue fazer coisas diferenciadas. E aí, imaginando até a Copa, se ele se dedicar, de fato, eu levaria ele e seria o titular da seleção. Endrick e Pedro se completam no ataque. Eu acho que você não pode abrir mão do Endrick, a potência física que ele tem, qualidade de definição, finalização, velocidade absurda. E o Pedro é o camisa 9 centroavante. Então, assim, esses jogadores conseguem fazer jogadas pelo lado, conseguem fazer jogadas por dentro, aproximação, velocidade, jogadas individuais. Então, eu acho que essa seria, na minha opinião, seria a minha seleção. Uma seleção que eu acho que teria mais chance de ganhar, inclusive, talvez não ganhar, mas daria mais gosto de assistir do que a seleção de hoje em dia, na minha opinião.
Vamos falar agora da Santos e Palmeiras. É o tema mais polêmico, eu acho. Achei que seria Bruno Henrique, mas não. O tema mais polêmico é Santos e Palmeiras, sim. Pro palmeirense é o mais polêmico, né? O que foi esse Santos e Palmeiras de ontem? Completo absurdo pra mim, um completo absurdo. E nem pelo caso, nem pelo Abel, nem é pelo Abel, pelos jogadores. Começando. Palmeiras foi inoperante e deixou a bola com o Santos no primeiro tempo inteiro. A zona de ação do Palmeiras foi completamente do meio pra trás no mapa de calor. Posse de bola de, acho que 41%, que é enganosa, porque o Palmeiras tocou muita bola ali na defesa. Se o Santos fosse um pouquinho melhor, nem melhor, se o Santos tivesse um pouquinho mais confiante, teria goleado o Palmeiras no primeiro tempo. Os jogadores do Palmeiras, os que jogaram, é uma completa vergonha. Não chamaram a responsabilidade em nenhum momento. Maurício, Rafael Veiga, Bruno Rodrigues. Tira o Bruno Rodrigues dessa, que tecnicamente não estava bem, mas não tem como avaliar tecnicamente um jogador que só recebe bola contra 2, 3 jogadores em velocidade para correr um meio campo todinho. É complicado a posição do Bruno Rodrigues. Eu tiro ele dessa conversa, mas Aníbal Moreno errando absolutamente tudo na marcação, errando no bote, errando o movimento ao cortar a linha de passe, bolas passando entre ele e o lateral, entre ele e o zagueiro, com impasse, errando tudo nos passes. É uma frescura para dar um passe, cisca para poder fazer uma virada de jogo ao invés de tocar de lado. Os caras parecem que não entendem que quando o cara é primeiro volante, começa a ter um destaquezinho pequeno, ele já começa a achar que é o Sérgio Busquets, é o Felipe Melo no auge. São caras que têm qualidade pra sair dando lançamento. Não é, cara, você é um primeiro volante argentino, raçudo. Pronto, e acabou. É o suficiente pro Palmeiras hoje. Então tem que colocar isso na cabeça desses caras às vezes, pra eles pisar um pouco o pé no chão e parar com essa frescura que atrapalha muito o time. Atrapalha demais o time. E o primeiro tempo foi isso. Palmeiras que deixou a bola com o Santos e os jogadores que pipocaram. Não fizeram um jogo decente. Não fizeram um jogo minimamente decente. Não honraram a camisa do Palmeiras. Já no segundo tempo, entra onde a crítica ao Abel. Ele tira o Felipe Anderson para colocar o Luigi na meia esquerda. Ali é unicamente pelo fato da marcação. O Felipe Anderson na marcação não estava conseguindo ter um êxito tão grande. Mas aí a pergunta que eu faria ao Abel na coletiva: você tirou o Felipe Anderson para colocar o Luigi? Primeiro, eu já ia falar assim: acredito que tenha sido pelo poder de marcação, porque ofensivamente o Palmeiras foi inoperante. Não tem como avaliar ninguém ofensivamente, porque o time inteiro não subiu pro ataque, não conseguiu criar jogadas. Não tem como julgar ninguém ali pela questão ofensiva, porque todos foram mal. Então você tirar um jogador e colocar a culpa nele pelo lado ofensivo é totalmente injusto. Dito isto, ele tirou o Felipe Anderson pra você. Na pergunta, você tirou o Felipe Anderson para colocar o Luigi, certo? O que você esperaria? O que você esperava que o Felipe Anderson fizesse de diferente no primeiro tempo? E em comparação ao que o Luigi poderia ter feito no segundo? A pergunta clara, para ver o que ele responde. Ninguém faz esse tipo de pergunta. É impressionante como a coletiva não serve de absolutamente nada no futebol brasileiro. As coletivas do Abel parece que são piores ainda, porque os jornalistas, alguns vão com medo e outros vão querer fazer polêmica. Aí é uma mistura de bosta, uma mistura que não sai nada positivo, não sai nada de agradável. Mas beleza, ele tirou o Felipe Anderson, colocou o Luigi. Em 10 segundos o Luigi já teve a chance do gol na casquinha do Flaco Lopes, foi lá e perdeu o gol. Nem tocou na bola direito, na cara do goleiro. Junto a isso, como eu falei, a casquinha do Flaco, o Flaco entrou no segundo tempo e o Flaco melhorou o time. Só que o Flaco é aquele negócio, tem jogador que vai pra seleção e volta igual, tem jogador que vai pra seleção e volta pior, como foi o Aníbal, tem jogador que volta muito bem. O Flaco tá oscilando demais, mas não é oscilando tecnicamente ele tá igual, tá oscilando na questão mental. O gol que ele perdeu naquele contra-ataque, pra mim foi o gol do jogo. Eram 3 contra 2, Maurício passando pela direita, ele de cara com o goleiro. Ali é simples, o jogador tem que ter essa responsabilidade. Você tá de cara com o goleiro praticamente na entrada da área, entrando já dentro da área, mano a mano com o zagueiro. Ou você toca e transfere a responsabilidade, que não tá errado,
porque o Maurício teria mais condição de fazer o gol. Tava com a perna esquerda aberta para poder fazer o chute nos dois cantos. Ou você faz o gol. O Flaco esperou, já não dava mais para tocar pro Maurício e ele chutou para fora. Responsabilidade na derrota está quase que em 100% no Flaco Lopes, porque se ele tivesse feito esse gol, para mim que foi mais claro do que o Luigi, do que o gol do Luigi que ele perdeu, até pela responsabilidade do próprio Flaco ser maior do que na do Luigi, se ele tivesse feito esse gol, o Palmeiras teria vencido a partida, porque o Santos com certeza entraria em parafuso. A torcida já estava quase que xingando os jogadores, já estavam aceitando o empate. O clima na Vila Belmiro já estava completamente favorável ao Palmeiras. Beleza, os jogadores cansaram, foram cansando, mas se tivesse 1-0, era totalmente diferente, animicamente totalmente diferente. E o Palmeiras aí não fez esse gol, e aí para culminar, para fechar a tampa do caixão, é o gol que o Palmeiras sofre. É um erro que vem acontecendo há meses e eu venho falando podcast atrás de podcast, que o Palmeiras na marcação está tomando uma distância do adversário gigantesca. O Palmeiras, quando vai marcar, é uma distância absurda. Os jogadores, tanto quando o cara que vai tocar a bola, quanto o cara que vai receber, ele tem tempo para pensar a jogada, para primeiro dominar a bola com a máxima tranquilidade, independente da zona do campo. O cara sempre tem a oportunidade de dominar a bola tranquilamente, para poder dominar, olhar, respirar e aí analisar. Não, vou fazer essa jogada, vou fazer um cruzamento, vou fazer um passe, vou fazer uma finalização pro gol. O gol que o Palmeiras tomou ontem do Santos é um completo absurdo, um escárnio com a cara do torcedor. O cara dominou a bola na ponta esquerda, fez o cruzamento completamente livre. Não tinha ninguém pra apoiar, ninguém pra chegar, nem pra dar aquele pulo com a perna pra cima pra ver se a bola bate na perna do cara. Ninguém, nada, zero. O cara faz o cruzamento, um cruzamento com a bola fatiada, ou seja, a bola entra na área morta, a bola consegue desviar. A defesa do Palmeiras toda postada na pequena área praticamente. E o jogador que faz o gol, acredito que o Barreal, não sei, ele pega um chute, claro, ele acertou um puta no chute, mas com uma extrema facilidade, tranquilidade e espaço para fazer essa finalização. É um completo absurdo o gol que o Palmeiras tomou. E eu só coloco isso como um completo absurdo porque eu vejo, jogo após jogo, essa mesma atitude na marcação. Nesse jogo de ontem, inclusive, a quantidade de vezes que o Igor Vinícius conseguiu carregar a bola pela ponta direita, pelo meio, entrando, carregando a bola. Teve um momento que ele carregou a bola, entrou praticamente dentro da área, que os jogadores do Palmeiras, 4 ou 5 em volta do Igor Vinícius, ficaram trotando, olhando. Ninguém teve a atitude. Inclusive foi a bola que o Carlos Vinícius defendeu. Carlos Miguel defendeu no primeiro tempo. Uma bola que o Igor Vinícius carrega, ele sai cortando, carrega, não dribla ninguém, só carrega a bola, ninguém vai marcar, ninguém encosta. A defesa do Palmeiras vai indo pra trás e os jogadores que estão na frente ficam trotando, acompanhando ele, só olhando. Aí ele vai dar o passe pro jogador, que eu acredito que tenha até sido o próprio Barreal, que ele faz a finalização e o Carlos Miguel faz uma defesa com o peito do pé e a bola sai por cima da trave. Esse lance é a mais absoluta prova do que eu tô falando. E durante o próprio jogo teve várias outras vezes que o jogador do Santos tinha absoluta tranquilidade e espaço para pensar o cruzamento, pensar uma finalização, pensar um passe. A marcação do Palmeiras tá ridícula. O gol do jogo contra o Mirassol, dos jogos que o Palmeiras vem sofrendo gols, passou alguns jogos sim, sem tomar gol. Como que foi a partida contra o Juventude? O Carlos Miguel fez quantas defesas? Na minha conta tinha sido 5, mas na conta oficial foram 12 defesas. Contra o Juventude, já com o placar à frente. Palmeiras já ganhando de 1-0, depois feito 2-0, tomando finalização cara a cara. O Carlos Miguel tendo que salvar o Palmeiras. Ou seja, a marcação está totalmente errada. Então não é falta de criação, não é falta de ímpeto, não é mais esse problema. O problema do Palmeiras está sendo a marcação. A marcação do Palmeiras está dando muito espaço. Talvez por falta de intensidade, talvez por falta de treinamento, talvez por falta de qualidade, não sei. Mas o problema pra mim, na minha opinião, está sendo esse. Falta, ou melhor, muita distância na marcação do adversário. E aí, consequentemente, acontecem essas coisas. Um resumo dessa partida pra mim é o quê? Até pra uma resposta ao Abel. Time reserva não é desculpa por perder pro Santos nessa situação.
Palmeiras era muito melhor que o Santos tecnicamente, os jogadores que estavam em campo. E não adianta o Abel reclamar, como ameaçou reclamar. Não reclamou, mas ele ameaçou, deu uma pitadinha só de desculpa em colocar a data FIFA como culpada pela derrota. Não adianta. O Palmeiras assinou, o Palmeiras que decidiu, o Palmeiras que quis fazer essa partida nesse momento, sabendo que teria os jogadores convocados. Sabendo que teria. Mesmo que não tivesse o Vitor Roque, teria o Gustavo Gomes, o Sousa, o Piquerez, todos os outros jogadores das outras seleções que já vêm sendo convocados há tempos. E é igual, querendo ou não, o que o Fernando falou no pós-jogo de ontem do NOQD. Falar que o Facundo Torres é um desfalque, falar que o Sousa é um desfalque, puta que pariu. Aí é pra acabar. Porque o titular pra mim tava jogando, que era o Felipe Anderson. Na direita, o Maurício é muito melhor que o Facundo Torres. Se não é o titular, porque pra mim é o Alan hoje, o Facundo Torres é a terceira opção. No meio pra frente, o Palmeiras não tava mal. Tinha o Rafael Veiga, tinha o próprio Bruno Rodrigues. Mas tinha o Murilo, tinha o Bruno Fux, tinha o Kelvin. Será que o time é tão ruim assim? Aníbal Moreno tava lá. Será que o time é tão ruim assim? Então, assim, se for pra pensar que só o time titular pode vencer os jogos, é melhor mandar embora todo mundo. Todo reserva, fica só com a base. Fica só com a base. É simples. Porque não tem como ficar dando esse tipo de desculpa. Brincar com a cara do torcedor. É brincar com a cara do torcedor. Mas é isso. Dessa partida, o que eu tenho pra falar é apenas isso. Vamos encerrar aqui com os próximos jogos. Aí voltamos a estar 3 pontos atrás do Flamengo. Voltamos a estar atrás na tabela, do jeito que o Abel gosta, do jeito que o Abel prefere, né? Palmeiras como azarão. Palmeiras como azarão. Parece que é uma sina mesmo, como o pessoal vem falando aí. Quarta-feira, Palmeiras pega o Vitória no Allianz Parque às 19h30. Nem precisa dizer que a obrigação é vencer, e já que não rebaixou o Santos, vai acabar rebaixando o Vitória. Nem precisa dizer, né? Isso é uma coisa indiscutível. É pra vencer e vencer bem o Vitória. O jogo mais importante não é nem Palmeiras e Vitória, na minha opinião. É Fluminense e Flamengo. Porque o Fluminense vai pegar o Flamengo logo depois, na própria quarta-feira, às 21h30. E a esperança do Palmeiras é o Fluminense. Se tornou Fluminense. O que há uma rodada atrás, o Palmeiras estava 3 pontos à frente, conseguiu agora estar 3 atrás. Olha o completo absurdo que é. Esses jogos do Palmeiras, esses problemas defensivos do Palmeiras, o que vem causando. Eram 2 empates que precisavam contra o Mirassol e contra o Santos, analisando previamente. Não eram resultados ruins, se você for parar para analisar. Eram 2 empates. Eu, inclusive, tinha até falado que eu achava que o Palmeiras vencia o Mirassol e empatava com o Santos. Seria bom se eu tivesse acertado, né? Seria bom se eu tivesse acertado. Mas essas 2 derrotas causou isso. O Palmeiras agora é segundo, 3 pontos atrás, com o mesmo número de vitórias. E o próximo critério é saldo de gol. O Flamengo está muito acima. O Palmeiras não vai conseguir chegar no saldo de gols. Então fica difícil. Ainda mais que o Flamengo fez 5 no Sport, né? Então fica mais difícil ainda. Então a esperança é o quê? O Fluminense vencer o Flamengo. Não é nem empatar, é vencer o Flamengo. O Palmeiras conseguir vencer bem o Vitória, para poder, querendo ou não, dar uma encostada no saldo. Empatar em pontos. O Flamengo ainda vai ser líder. Mesmo perdendo, o Flamengo ainda é líder, será líder. Mas aí ficar pelo menos na mesma pontuação, fica decidindo sempre a próxima rodada. E aí tentar chegar pelo menos na mesma pontuação na final da Libertadores pra estar igual. A esperança é o Fluminense, porque as outras rodadas do Flamengo é baba. É baba. Igual do Palmeiras também. A esperança do Flamengo talvez seja até o próprio Fluminense, porque é só o Fluminense que o Palmeiras tem pra enfrentar daqui pro final do campeonato. Claro que é o que a gente imagina, né? Às vezes perde pra um time, pro próprio Vitória. Aí acaba o campeonato de vez. Mas se Deus quiser, a gente vai vencer o Fluminense também. E pra ajudar nessa disputa, até pro campeonato ficar bom até o final do ano, né? Que é a última rodada. Mas é isso, o podcast de hoje foi um pouco mais longo, 41 minutos. Normalmente estava acontecendo até uns 30 minutos. Mas hoje teve bastante assunto, bastante ponto importante pra se tratar aqui. E vamos lá, semana que vem não sei qual é a próxima rodada do Palmeiras, se depois do jogo contra o Vitória, o Palmeiras joga no sábado ou no domingo. Se for no sábado, o podcast é no domingo. Se for no domingo, o podcast
é no sábado. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Um forte abraço, uma boa semana e valeu!